Olá, queridos alunos e alunas do nono ano. Nós estamos agora aqui com mais um assunto, e o assunto de hoje que nós vamos estudar é um assunto chamado de o iluminismo, tá? O iluminismo. Claro que esse nome aqui ele é sugestivo, iluminismo, que ilumina alguma coisa, né? Em outros livros também pode ser chamado de ilustração. Vamos ver o que é de fato o iluminismo. Aqui nessa imagem nós estamos vendo vários filósofos, pensadores iluministas, né, que de alguma forma colaboraram com as suas ideias para a expansão do iluminismo. Muito bem. Iluminismo. Qual é o conceito de iluminismo? É importante nós entendermos qual é o conceito. E aqui eu coloco o conceito para vocês. O que é iluminismo? Aqui diz o seguinte: foi um movimento, tá? A primeira ideia é que nós colocamos na mente é que foi um movimento de quê? De ideias. Vocês lembram que nas historinhas em quadrinhos, né? Quando alguém tem uma ideia, né? Aparece geralmente assim uma lâmpada assim na cabeça da pessoa, né? Essa lâmpada aqui está muito mal desenhada, mas é só para ilustrar, tá? Toda vez que alguém tem uma ideia, um esclarecimento nas historinhas em quadrinhos, aparece uma lâmpadazinha na cabeça dessa pessoa. O que significa? Que ela teve uma ideia. Então, o iluminismo ele foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa, tá? O palco do iluminismo, o local onde aconteceu, onde começou o iluminismo, foi dentro do continente europeu, tá? Nos séculos, a partir do século XVII, né? Mas ele se consolidou no século XVIII e que continua influenciando o mundo até hoje, atualmente, né? Então, vamos repetir o conceito. Iluminismo foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos XVII e XVIII e continua influenciando o mundo atual, tá? Aqui nós temos vários pensadores iluministas, né? A imagem de cada um deles teve uma importância significativa aí para este movimento chamado iluminismo. Agora, o que é que o iluminismo veio iluminar, né? Que ideia, né? O que o iluminismo veio esclarecer? Para isso, nós precisamos entender os antecedentes do iluminismo, né? O que foi que aconteceu antes de haver o movimento chamado iluminismo, tá? Para isso, é importante nós entendermos a estrutura social do antigo regime. Gente, quando eu falo em antigo regime, tá? E aqui eu destaco para vocês, isso aqui não tem nada a ver com regime para emagrecer, tá? Quando eu falo em regime, eu estou falando em governo, eu estou falando em poder político, tá? Então, é preciso nós entendermos essa estrutura social que foi organizada pelo antigo regime, tá certo? Então, nós vamos ver isso aqui para nós entendermos como era o antigo regime, como era a estrutura do antigo regime. E aqui, uma das formas de nós entendermos é a pirâmide social, tá? O que significa esta pirâmide social? Era a forma como a sociedade europeia, ela era dividida, tá? Ela era dividida em estamentos, ou por que não dizer, ela era estratificada. E como funcionava essa divisão? Bom, aqui no topo da pirâmide nós temos aqui a figura do rei, né? Era ele quem estava bem no topo da pirâmide, né? A realeza, né? O rei e a realeza, tá? Eram aqueles parentes próximos do rei, a realeza, tá certo? Vou colocar o pontinho aqui. E no primeiro estado, nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. Gente, essa classe social chamada de clero, olha aqui, ó, clero, é a classe representada pelos sacerdotes da Igreja Católica. Quem era o clero? Era o Papa,
era o cardeal, era o bispo, era o abade, era o frade, era os monges, todos faziam parte do clero, tá? E havia o alto clero e o baixo clero. Só para ter uma ideia, dentro da Europa, eles eram aproximadamente 120 mil pessoas, tá? Era o que representava aproximadamente o clero. E abaixo do clero, nós tínhamos o segundo estado, conforme está mostrando aqui na imagem. E esse segundo estado era chamado de nobreza, tá? Era representado pela nobreza de sangue, pela nobreza de espada. E era aproximadamente 350 mil pessoas, tá? E a base da pirâmide, que era quem sustentava toda essa estrutura aqui, tá? Que era a base da pirâmide, era representado pelo terceiro estado. E quem é que estava no terceiro estado? Primeiro, eram os sansculotes e os camponeses. Sansculote é porque eles não usavam. Você olhar para esse desenho aqui, ó, isso aqui era chamado de culote. Sanculote significa sem culote, tá? Então, os sansculotes eram aqueles que não usavam culote, tá? Eram os camponeses, eram os servos e a burguesia. Gente, eu quero destacar essa classe aqui. A classe da burguesia, quem era a burguesia? Aí eu coloco aqui, eu puxo um gancho para cá. Eu posso dizer de maneira geral que era a classe dos comerciantes, tá? Era a classe dos comerciantes, tá bom? Eram os empresários da época, tá? Que representavam a burguesia. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, cada um desses tinha uma função ideológica. Por exemplo, o clero, a função do clero qual era? Era de rezar, tá? Essa era a função geral do clero, rezar. E da nobreza, a nobreza era lutar, guerrear, tá? Lutar, guerrear, tá bom? E qual era a função ideológica do terceiro estado? Aí parece até piada, tá aqui embaixo, estou puxando. A função ideológica do terceiro estado era trabalhar, tá? Era trabalhar. Porque eles trabalhavam para manter essas duas estruturas acima, tá? Porque, gente, o rei não trabalhava e não pagava impostos. O primeiro estado, representado pelo clero, não trabalhava e não pagava impostos. E a nobreza também não trabalhava e não pagava impostos. Então, quem era que trabalhava? Era somente o terceiro estado. Eram eles que pagavam os impostos para sustentar toda essa estrutura aqui, tá? Eram privilégios que nós chamamos aqui, ó, de privilégios tributários e jurídicos, tá? E tudo isso aqui era sustentado, é por isso que esse período era chamado de Idade das Trevas. Aqui, ó, nessa ilustração aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, o que que você consegue ver nisto aqui? Este pobre velho aqui, tá? Este velhinho aqui, ele representa o terceiro estado, tá? Era em torno de 24 milhões de pessoas, era muita gente, tá? E em cima dele estava um representante do clero e um representante da nobreza, tá? Ou seja, era ele, esse velhinho aqui, que levava a nobreza e o clero nas costas, tá? E isso era muito abusivo, isso era muito injusto, e foi toda essa situação aí que vai fazer com que alguns pensadores comecem a criticar esse sistema, comecem a criticar essa estrutura através das suas obras, né? Através das suas publicações, das suas ideias. Eles começam a dizer, que negócio é esse? Que só o terceiro estado aqui tem que pagar imposto. Então eles começam a questionar e através dos seus livros, das suas obras, eles começam a espalhar essas ideias pelo mundo, principalmente pela Europa, tá? E aí nós temos aqui mais uma consideração do Antigo Regime, né? O Antigo Regime é a época que corresponde à Idade Moderna, desde o século XVI até o século XVIII, tá? Olha só, socialmente é uma sociedade, deixa eu pegar um marcador aqui de texto, tá?
vai ficar bem melhor para eu estar destacando aqui. Bom, olha só, socialmente é uma sociedade de ordens ou estados, é estratificada e hierarquizada, marcada por desigualdades, tá? É aquilo que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, tá? Foi aquilo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Era uma sociedade estratificada, olha, ela era dividida aqui, ó, você está percebendo? Ó, ela era dividida, primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Então é isso que está querendo dizer lá nesse slide, tá? Politicamente destacam-se as monarquias absolutas de direito divino. O que isto significa? Significa que o rei tinha total poder, ele tinha poderes absolutos. As decisões dos reis, dos monarcas, elas eram inquestionáveis. E tudo isso era sustentado pela igreja, porque a igreja católica dizia que o rei era o representante de Deus na terra. Ora, quem é que vai questionar o representante de Deus na terra? Ninguém, tá? Então, politicamente destacam-se as monarquias absolutistas, tá? E economicamente, né, nós vamos ter o capitalismo comercial, tá? E esse capitalismo comercial, ele tem um outro nome também que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Era chamado também de mercantilismo, tá? Mercantilismo. E aqui no mercantilismo havia a total intervenção do Estado na economia, tá? O Estado era quem controlava a economia. Isso aqui era chamado de mercantilismo. Certamente você já deve ter tido um assunto sobre isto aqui, tá? Vamos prosseguir. Aqui nós temos alguns conceitos do que foram as ideias iluministas, tá? Do que foram as ideias iluministas, tá? Então eu vou destacar aqui. O que é iluminismo? O iluminismo é um movimento social ocorrido na França, Holanda e Inglaterra nos séculos 17 e 18. Claro, se estendeu para outros países da Europa, tá? O desenvolvimento intelectual ocorrido desde o Renascimento deu origem a pensamentos liberais políticos e econômicos, filósofos com esses pensamentos eram chamados de iluministas, pois se denominavam como propagadores da luz. Gente, o período do Antigo Regime era chamado de Idade das Trevas, onde o povo tinha sua mentalidade escurecida. E os iluministas, eles eram aqueles que abriam a mente das pessoas através das suas ideias, tá? Aqui nós temos algumas características, olha só. As principais características do iluminismo são a valorização da razão. Gente, o que é razão? Não tem aquele ditado, é melhor agir pela razão do que pela emoção. Ou seja, antes de agir, você pensa. Falar em razão é falar em pensamento, é em falar em raciocinar. Então, os iluministas valorizavam a razão, tá? Eles diziam que tudo deveria se mover através da razão, através do pensamento esclarecido. Valorização do questionamento, ou seja, se questionava tudo, se indagava tudo. Por que o rei é representante de Deus na terra? Por que a nobreza não paga impostos? Então, eles faziam essas indagações, tá? Crenças nas leis naturais. Quando fala em leis naturais, é em leis da física, em leis da química, em leis da biologia, tá? Crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, né? E aí vem alguns exemplos de direitos naturais, como a liberdade. Na época do Antigo Regime, as pessoas não tinham liberdade de pensamento, não tinham liberdade de falar o que elas bem entendessem, tá? Porque a igreja proibia, o Antigo Regime proibia, e aqui ele já defendiu a ideia de liberdade. Também a ideia da propriedade privada, que fala aqui a posse de bens materiais. E tinha como característica uma crítica veemente, uma crítica pesada ao absolutismo, tá certo? Então isso aqui é para você ter uma ideia do que é iluminismo. Aqui nós temos alguns pensadores iluministas mais importantes. John Locke, tá? John Locke, ele tem uma grande importância porque ele apresentou uma obra que falava sobre o liberalismo político, tá? Onde
retirava os poderes totais do rei, onde dizia que o rei não poderia ter poderes absolutos, que o rei deveria ser controlado nas suas decisões. Tá? Um outro que nós destacamos aqui é Adam Smith. Tá? Adam Smith foi ele que criou a teoria do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É a não intervenção do Estado na economia. É isso que é chamado de liberalismo econômico, tá? Algumas características dos filósofos, tá aqui nesse quadrado, aqui nós temos algumas características. Eles eram progressistas, esclarecidos, críticos da igreja e do clero. Eles criticavam muito os abusos da igreja e do clero. E eles eram deístas. O que é ser deísta? Acreditavam em Deus e na natureza e no homem, tá? Então, deísta é isso, é um cara que acredita em Deus, mas é um cara que acredita na natureza e também acredita no homem. E defendiu a liberdade de expressão, tá certo? Vamos ver aqui outras ideias de Rousseau, né? Rousseau, ele critica o absolutismo. Rousseau acredita na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais e com liberdade. Aqui ele fala da igualdade jurídica, tá? Ele defende também a democracia. Democracia significa o poder que emana do povo. E uma das suas obras foi chamado de O Contrato Social. É um livro muito conhecido aí dentro das ciências humanas, tá? Voltaire, né? Voltaire, através da sua obra chamada Cartas Inglesas, ele dizia o seguinte: posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. O que é isto aqui, gente? Isso aqui é a liberdade de expressão. Voltaire, ele defendia a liberdade de pensamento, ou seja, ele disse: olha, eu posso até não concordar com o que tu falas, mas eu vou defender o teu direito de falar, tá? Então, é a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a liberdade de expor aquilo que você pensa. Agora, né, com destaque, eu quero falar de Montesquieu. Quem é Montesquieu? Montesquieu, ele defendia a divisão dos poderes. Ele dizia assim: olha, o rei não pode ter poder absoluto. O poder político tem que ser dividido em legislativo, executivo e judiciário, tá? Hoje os poderes políticos no Brasil são divididos dessa forma. Por exemplo, aqui no Amapá, o poder legislativo é representado pela Assembleia Legislativa através dos deputados estaduais, através dos vereadores e dos deputados federais, né? E o executivo aqui em Macapá, né? Um exemplo do executivo, né? Atualmente, o representante do executivo estadual é o governador Valdez, e o representante do executivo municipal é o prefeito fulano, né? E é assim, então, prefeitura, executivo. E o judiciário, né? O judiciário aqui é representado pelo Tribunal de Justiça do Amapá, pelo fórum, pelos juízes, pelos desembargadores, tá? Então, Montesquieu defendia essa divisão de poderes através de uma obra chamada O Espírito das Leis, tá certo? Vamos prosseguir. E aqui, para nós encerrarmos a nossa aula, nós temos aqui a Enciclopédia dos Iluministas, tá? O que foi isso? Isso aqui foi uma grande obra, né? Foi uma junção de todas as ideias iluministas em um único livro, chamado de Enciclopédia, tá? Olha só o que diz aqui, ó. O que foi a Enciclopédia dos Iluministas? Foi um livro publicado em 1751 na França, onde reunia 35 volumes contendo as principais ideias iluministas, tá? Então isso aqui foi um livro que foi organizado por dois pensadores, e dentro deste livro aqui estavam as principais ideias iluministas, tá? Os principais pensadores iluministas dentro desse livro chamado Enciclopédia, tá? Este livro ele foi organizado, tá aqui, ó, foi organizado e coordenado pelo filósofo Denis Diderot e o matemático D'Alembert, tá? Jean D'Alembert, é mais ou menos assim que se pronuncia o nome deles, tá? Aqui está o Denis Diderot, tá? E aqui ao lado está
o Jean de Lambert. E aqui está uma cópia, uma foto, uma imagem de como era o livro na época e de como é o livro nos dias de hoje, tá? Então, este foi o assunto de hoje, tá? Sobre iluminismo, e eu espero que todos tenham excelente estudo e que todos tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima.